Boa noite, irmãos, graça e paz do Senhor. Vamos nos colocar de pé e ler a chamada de oração no Salmo 99, verso 1 ao verso 3. Nós vamos ler de maneira alternada, ou de maneira em uníssono, esses três primeiros versos do Salmo. Salmo 99, 1 a 3, leitura em uma só voz. Deus nos chama para adorá-lo. Salmo 99, verso 1 ao verso 3, leitura numa só voz, diz assim a palavra do Senhor. Reina o Senhor, tremam os povos, Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque é santo. Vamos orar invocando o nosso Deus. Senhor Deus, Pai celeste maravilhoso, nós nos achegamos em assembleia solene ao trono da tua graça por meio do novo e vivo caminho, Jesus Cristo, com o objetivo de prestar-lhe culto, que é devido, porque o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai, o nosso resgatador. O Senhor é o Deus da aliança. O Senhor criou cada um de nós para o culto, quando nos resgatou, nos redimiu do império das trevas. Graças te damos. E nessa noite, com este coração cingido com essa verdade, nos achegamos a ti para te bendizer, para te cultuar, sabedores de que só podemos fazê-lo por meio de Jesus Cristo. Então nós imploramos que a mediação do teu Filho perfeita venha nos valer nessa noite, de maneira que este culto lhe seja agradável, que lhe chegue como incenso suave. E também, ó Deus, na tua imensa bondade, suplicamos ao Senhor que venha nos edificar como igreja e como indivíduos. Nós te imploramos. Por fim, perdoe os nossos pecados, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ainda de pé, adoremos a Deus pelo Rei de Jesus. Abramos a palavra no Salmo 24. Salmo 24. E nós vamos ler de maneira alternada todo este salmo que fala sobre o Rei da Glória, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salmo de número 24, leitura alternada de todo este salmo. Assim diz a palavra de Deus. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Que é limpo de mãos e puro de coração, que não se mete a sua alma à falsidade, nem jura falsamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam a face de Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Ainda de pé, vamos cantar a esse Rei da Glória. Não vai te cuidar do céu.
irmãos, nosso Senhor é o Rei da Glória, Ele governa o mundo e todas as coisas. Vamos passar ao momento de confissão de pecados. Abramos a palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 6, e eu, dirigente, farei a leitura de todo o capítulo, e peço aos irmãos que acompanhem com bastante atenção nas suas Bíblias. Apocalipse capítulo 6, vamos confessar os nossos pecados ao nosso Deus. Apocalipse 6, eu lerei todo o capítulo e peço aos irmãos que acompanhem. Diz assim a palavra de Deus: Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: Vem! Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: Vem! E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem! Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão, e ouvi uma como voz, que no meio dos 4 seres viventes dizendo: Uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: Vem! E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar, a espada, pela fome, com mortandade e por meio de feras da terra. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou em negro, como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas dos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: Cai sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Queridos irmãos, esse texto mostra que durante toda a história Deus traz os seus flagelos punidores aos homens, até o dia da grande volta do Senhor Jesus Cristo, quando toda a estrutura cósmica for abalada e os homens estiverem diante de Deus para julgamento. E quem pode se suster nesse dia? A resposta é: ninguém, a não ser aqueles que foram selados com o Espírito Santo da promessa, e aqueles que viverem em fé e arrependimento. E é isso que o capítulo 7 logo em diante vai ensinar: que tem o Espírito e que vive em fé e arrependimento. Nós estamos aqui hoje e precisamos de confessar os nossos pecados e de apresentar diante de Deus fé e arrependimento, porque senão todos nós um dia estaremos debaixo da ira do Cordeiro para sempre. Por isso vamos confessar os nossos pecados agora silenciosamente e suplicar Deus fé salvífica, arrependimento, graça, o selo do Espírito Santo nas nossas vidas. Oremos silenciosamente e depois de alguns instantes eu peço à nossa irmã Ofélia que nos eleve a Deus em oração de confissão. Oremos silenciosamente e depois a nossa irmã vai orar de maneira pública.
é um louvor que nós fazemos ao Senhor nesta noite. E agora, Senhor, nós estamos aqui para estudar uma porção da Tua Palavra. Nós nos alegramos porque o Senhor nos trouxe até aqui. E nos alegramos também porque temos este local de podermos cultuar publicamente o nome do Senhor. Senhor, nesta noite, nós estamos aqui contritos ao Senhor, pedindo ao Senhor que venha ao nosso encontro, perdoando assim as faltas que temos cometido contra o Senhor. Ó Deus querido, perdoa-nos pela nossa ganância, perdoa-nos, ó Deus, pela falta de amor ao próximo. Perdoa-nos, ó Deus, por não sermos frequentes à igreja do Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, quando deixamos de exaltar o nome do Senhor. Lava, Senhor, os nossos corações de todo pecado. Santifica, Senhor, as nossas vidas. Nos consagra para o reino e a glória do Senhor. É no nome de Jesus que nós te fazemos esta oração, com perdão destes pecados, no nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus pela volta de Cristo em glória. Abramos Lucas capítulo 17. Nós vamos ler dos versos 20 a 37 em leitura alternada. Jesus fala da sua vinda gloriosa. Lucas 17, 20 a 37, leitura alternada desse trecho. Lucas 17, 20 a 37, nós vamos ler esse texto de maneira alternada. Diz assim o texto sacro: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, eis-o aqui, ou mais tarde, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir, dirigiu-se aos discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. Porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia que estiver beirada e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas no leito, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então me perguntaram, como será isso
esse texto, que é complexo, ele fala de 3 coisas em um só discurso. A ideia de que Jesus seria rejeitado nos seus dias, de que Jerusalém seria julgada, por isso ele disse: aqueles que estiverem no eirado não voltem, que estiver numa cama não volte, um será tomado e outro tirado. E ele também fala dos dias da sua volta, que eram semelhantes aos dias de Ló, aos dias de Sodoma e Gomorra, os dias em que foram também construídos a arca. Ou seja, 3 coisas em uma, mostrando que em todos os tempos Deus separa os seus eleitos daqueles que não são eleitos, e isso vai ocorrer de maneira final na manifestação gloriosa de Jesus Cristo. Dias em que os homens estarão comendo, bebendo, dando em casamento, mas ele virá como um ladrão e salvará o seu povo para sempre. Louvado seja Deus por esse bendito discurso de Jesus, que nos incita à vigilância e a glorificar esse Deus maravilhoso. Vamos nos colocar de pé e cantar a uma só voz o hino 26, ao Deus grandioso, que também fala sobre essa volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo. E aqueles que vieram preparados poderão lançar no gasofilácio dízimos e ofertas. Hino 26, cantemos a uma só voz. Estrelas no
então cantar eternamente a mim. Grandioso és tu. Dona Sueli, a senhora nos eleve a Deus numa oração de louvor e gratidão, por favor, minha irmã. Grandioso e maravilhoso Deus, nós adoramos o Senhor na beleza da tua santidade, adoramos o Senhor porque o Senhor realmente é aquele que ministra a graça do Senhor sobre nós, que não merecemos nada, sobre nós que somos pessoas que necessitamos dia após dia do conceito do Senhor. Nós queremos dizer para ti, ó Pai, que estamos dispostos a estar cada dia mais buscando do Senhor a santidade, para termos uma vida, meu Deus, em condições de glorificar o teu nome, de adorar o teu nome, porque o Senhor é grandioso, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor criou todas as coisas com excelência, e o Senhor cuida de todas as coisas, nos mínimos detalhes. O Senhor é o Deus grandioso e é o único Deus da nossa vida. Por isso, Pai, recebe todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, recebe, teu Deus, a nossa vida diante de ti e nos perdoe, Pai, para que nós possamos ser dignos de prestar louvor ao teu santo nome. Deus abençoa o culto que está sendo, dando sequência em tudo que nós lemos, ó Deus, faça diferença na nossa vida. Que a mensagem agora, meu Deus, inspirada pelo teu Espírito Santo ao teu servo pastor, seja de grande valia para as nossas vidas, para que nós possamos nos santificar, para que nós possamos, ó Deus, sair daqui cheios de ter fome e sede da tua palavra. Pai, nós precisamos, ó Deus, urgentemente, meu Deus, ter fome da tua palavra e ouvi-la cada vez mais, para no dia que o Senhor chegar nas nuvens, nós possamos ser encontrados de acordo com aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. Em nome de Jesus que eu oro, agradecendo por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos assentar, queridos irmãos, passemos à pregação das Sagradas Escrituras. Vamos abrir a palavra do Senhor em Zacarias, capítulo 6. E eu lerei dos versos 1 ao 8. Zacarias, capítulo 6, verso 1 ao verso 8. Zacarias, capítulo 6, verso 1 ao verso 8. Eu farei essa leitura, peço aos irmãos que acompanhem com bastante atenção nas Escrituras. Livro do profeta Zacarias, capítulo 6, verso 1 ao 8, e assim diz a palavra inspirada do Senhor Deus. Outra vez levantei os olhos e vi, e eis que 4 carros saíam dentre 2 montes, e estes montes eram de bronze. No primeiro carro os cavalos eram vermelhos, no segundo pretos, no terceiro brancos, e no quarto baios. Todos eles eram fortes. Então perguntei ao anjo que falava comigo: que é isso, meu senhor? Respondeu-me o anjo: são os 4 ventos do céu, que saem donde estavam perante o Senhor de toda a terra. O carro em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte, o dos cavalos brancos após eles, o dos baios para a terra do sul. Saem assim os cavalos fortes, forcejando por andar avante, para percorrerem a terra. O Senhor lhes disse: ide, percorrei a terra. E percorriam a terra. E me chamou e me disse: eis que aqueles que saíram para a terra do norte
fazem repousar o meu espírito na terra do norte. Vamos orar. Senhor nosso Pai bendito, Rei da glória, Senhor dos altos céus, Pai excelso, nós suplicamos a graça do Senhor neste momento, para que entendamos a Tua santa palavra, Senhor. Nós estamos estudando este livro, que tem certas profecias apocalípticas, cheias de simbolismos bíblicos, e nós sabemos da limitação das nossas mentes, e limitação até do nosso estudo e conhecimento da palavra. Por isso nós imploramos que neste momento, o Teu Espírito seja derramado sobre nós, abrindo os nossos entendimentos espirituais. Abençoe o pregador, que é o pior dos pecadores que aqui está, para que ele seja fiel. Que tanto eu quanto os meus irmãos, nós entendamos que um ministério de sucesso é um ministério de fidelidade à pregação. E que todos nós entendamos que uma vida de sucesso é uma vida em que nós ouvimos a palavra do Senhor, confessamos os nossos pecados, deixamos cada um deles e vivemos humildemente, exercendo a misericórdia e a justiça ante aos Teus pés santos. Sendo assim, para tal é necessário que ouçamos a palavra com muita atenção e que sejamos transformados no coração. Ambas as atitudes não são naturais, e que o Senhor nos mova para isso nessa noite. Além de todas essas coisas que são importantes, ó Deus, eu te imploro pela mais importante delas, que é a glória do Teu nome por meio da pregação. Nada neste mundo glorifica tanto o Teu nome como a pregação, a exposição fiel das Sagradas Escrituras no culto público. E que aqui agora o Teu nome seja louvado e glorificado, e que haja salvação nas nossas vidas, perdão dos nossos pecados, edificação da Tua santa igreja. É no nome de Jesus que eu imploro. Amém. Queridos irmãos, como nós já temos visto, este livro de Zacarias se passa 520 anos antes do nascimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O povo de Israel havia acabado de passar 70 anos na Babilônia por conta dos seus pecados. Deus os havia desterrado da Judéia, da Palestina, para a Babilônia, por conta do pecado do povo, o seu não arrependimento, a vida religiosa falsa. E agora esse povo está de volta, e nós já percebemos que eles têm uma missão muito difícil, que é reconstruir o templo para a adoração e reconstruir a vida espiritual do povo de Deus. Deus então levanta tanto Ageu quanto Zacarias para pregarem. E aqui o livro de Zacarias, nós vimos que a primeira mensagem que Deus deu àquele povo foi uma mensagem de arrependimento. Eles precisavam arrepender dos seus pecados. Depois disso, nós entramos desde lá do capítulo 1, verso 8 em diante, numa série de 7 visões, e hoje nós teremos a 8ª, que fecha esse ciclo de visões que Deus deu ao profeta. Estas 8 visões tinham alguns temas importantes do Evangelho. O primeiro deles é que Deus escolheu o seu povo. Deus amava aquele povo por um amor que eles não mereciam. Ele havia escolhido o seu povo. Em segundo lugar, Deus protegia o seu povo em meio a um mundo hostil. O mundo odeia o povo de Deus, persegue o povo de Deus, mas Deus protegia esse povo como um muro de fogo. A terceira verdade evangélica que eles aprenderam é que Deus alargaria o seu povo, e na realidade do Novo Testamento, não só os judeus seriam salvos pela pregação de Cristo, mas também os gentios. O povo de Deus seria comparado com uma cidade sem muros, que se concretizaria na Nova Jerusalém, como já vimos. A quarta mensagem evangélica que eles receberam é que Deus faria daquela nação
e do seu povo uma nação de sacerdotes, como o sumo sacerdote Josué era àquela época. A quinta promessa é que Deus limparia o pecado do seu povo num único dia por meio da cruz. A sexta promessa que eles receberam é que eles receberiam o poder do Espírito para trabalhar no reino, e que o reino de Deus ele não avança de acordo com as capacidades humanas de qualquer que seja o trabalhador, mas pelo poder único do Espírito Santo da promessa. E a sétima mensagem que eles receberam é que eles deveriam brilhar como a igreja brilha a luz de Cristo. Em todos os tempos o povo de Deus deveria brilhar. Na semana passada nós vimos a visão 6 e 7, que contrapõem todas essas promessas e mensagens evangélicas que eu disse, que Deus ensinou para eles no capítulo 5, que tamanhas promessas trazem consigo grandes responsabilidades, e a responsabilidade deles era viver uma vida santa, porque se isso não ocorresse, a maldição cairia sobre eles, e os ímpios do povo de Deus seriam tirados do povo de Deus, ou seja, Deus tiraria o joio do meio do trigo, naquela época e em todos os tempos, e inclusive e de suma máxima na volta do Senhor Jesus Cristo. E por fim, Deus mostrou a eles que Ele tiraria de uma vez por todas, o mal do seu povo, quando Jesus voltasse. Assim eles seriam perfeitos. Então, as visões 2 ao 7 são referentes à comunidade do pacto, promessas e responsabilidades de vida santa. E a visão primeira e a última visão que vamos ver aqui hoje mostra o juízo de Deus sobre o mundo. Por isso, o capítulo 6, verso 1 ao 8, apresenta a seguinte ideia para nós: que Deus julga o mundo, derrotando seus inimigos quando eles menos esperam. Essa é a ideia, que Deus vai julgar os inimigos, vai derrotar os inimigos, mas quando Ele faz isso, eles estão lá, tranquilos, vivendo a vida comum, eles não esperam. E vamos ver esta mensagem através desses versos que veremos hoje. Diz assim o verso 1: outra vez levantei os olhos e vi 4 carros que saíam de 2 montes como bronze. Mais uma vez aqui, o profeta repete essa expressão levantei os olhos e vi, porque ele tem sido constantemente golpeado pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. A ideia é que o Espírito Santo tem usado a palavra de Deus e tem golpeado duramente o profeta, no sentido de que está levando este homem ao arrependimento, a uma vida de piedade, uma vida em que diante da palavra, ele se curva diante dessa palavra preciosa de Deus. Era isso que estava acontecendo com ele, e era isso que deveria acontecer com os seus conterrâneos, com o povo que vivia junto com o profeta. Ou seja, o povo de Deus deveria ouvir essas mensagens e curvar-se diante de Deus em santo arrependimento, em santa penitência diante do Senhor, porque é necessário que a igreja receba a palavra e seja impactada pela palavra. A palavra ela não deve ser ouvida como uma simples pregação bonita. Infelizmente é isso que aconteceu nos tempos dos profetas, tanto que o povo de Deus falou para Ezequiel que ele era como um tocador de harpas para eles, porque eles amavam ouvir, mas eles nunca mudavam de vida. É isso que o povo fez em relação a Jesus Cristo, ou seja, eles ouviram e diziam, nossa, isso é bonito, é uma nova doutrina, mas eles não recebiam a palavra para mudança de vida. E é isso que acontece nos nossos dias. As pessoas estão maravilhadas pela palavra, pela pregação, mas estão maravilhadas pela pregação em si, mas não por aquilo que a palavra faz nos nossos corações. Veja quantos seguidores o Augustus Nicodemos tem. Veja quantos seguidores o Hernandes Dias Lopes tem. Veja quantos jovens têm ouvido Paul Washer, Paulo Júnior, mas enumere quantos destes que estão ouvindo as pregações belas, bem arranjadas, concatenadas, mas que estão mudando de vida.
que estão obedecendo aquilo que esses homens têm falado lá na internet? Quantos bons pregadores existem nas igrejas lá fora, mas as pessoas não são golpeadas pela palavra na sua consciência? E aqui, esses constantes golpes são para nós aqui um exemplo de que tudo que a igreja precisa não é somente a pregação fiel, mas também um ouvir fiel das Escrituras, em que ela nos humilha, ela nos mostra quem nós somos. Nós estamos precisando das mensagens que digam a verdade a respeito de quem somos, que afetaram o profeta e que devem nos afetar. Mensagem de que a única coisa que merecemos é a ira eterna de Deus, de que nós não somos especiais. Mensagem de que, se não for pelo arrependimento, se não for por ouvir a palavra e nos quedar aos pés de Cristo e confessar quem somos, jamais seremos salvos. Essas mensagens que nós ouvimos domingo após domingo deveriam nos fazer sair daqui com corar de vergonha, deveriam nos fazer sair daqui chorando pelos nossos pecados. E assim tem ocorrido em todas as igrejas. Saímos como entramos. Que o profeta seja para nós aqui um exemplo de pessoa que é edificada, que a palavra o abate. E o que a palavra vai ensinar para esse homem agora, e para o seu povo, e para nós em último lugar? Veja que ele vê cavalos e seus carros saindo no meio de dois montes que são como de bronze. E aqui nós temos uma figura dupla. Os montes daquela época eram considerados lugares inabaláveis, lugares cheios de firmeza, lugares de onde se esperava o socorro. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor. Percebe que os montes de Sião eram inabaláveis, como diz o Salmo e nós cantamos? Os montes então apresentam essa realidade inabalável. E aqui esses montes, eles são de bronze. Ele está vendo algo interessante, porque são dois montes de bronze. E para quem é um bom leitor da palavra, sabe que o templo havia, lá no templo de Salomão que foi destruído, dois pilares de bronze. Então o que o profeta está vendo é algo inabalável e que lembra o templo de Salomão. Mas o que ele está vendo não é o templo de Salomão. O que ele está vendo é a habitação real, espiritual de Deus, que é inabalável, que não é feita por mãos humanas. Um templo que não pode ser abalado jamais, um templo espiritual, a morada eterna de Deus. É isso que ele está vendo. Porque o templo de Salomão foi destruído. O templo de Salomão, Deus não habitava lá. Veja que Estevão ensinou essa verdade citando os profetas. Ele disse em Atos 7,48: entretanto não habita o Altíssimo em casa feitas por mãos humanas, como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa vocês me edificariam, diz o Senhor? Qual é o lugar do meu repouso? O profeta então está vendo o templo verdadeiro, que apresenta aqui a durabilidade do reino de Deus, um reino que não é conquistado, abalado, um reino que não sofre as pressões dos inimigos, um reino que não podia ser destruído pelos babilônios, pelos romanos, um reino verdadeiro, a real morada de Deus. E meus irmãos, essa real morada de Deus, ela é imbatível. Por isso Salmo 2, verso 4 e 5, diz a atitude de Deus em relação aos inimigos. Diz o Salmo: ri aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles, na sua ira a seu tempo lhes há de falar e confundirá. Ou seja,
O que é melhor para se ver diante das circunstâncias em que os nossos inimigos estão ao nosso redor, como eles estavam e como nós estamos na igreja e o mundo nos cerca? O que é melhor para se ver? A majestade de Deus. Diante das maiores dificuldades da igreja, o que mais precisamos é vislumbrar a majestade de Deus, porque a majestade de Deus faz com que tiremos os nossos olhos débeis para o céu, que nós paremos de mirar a terra e suas lutas e olhemos para o poderio de Deus. O que Deus está fazendo aqui então é chamando o seu povo naquele tempo e nos nossos dias a olhar para o poder de Deus, o poder inabalável do Senhor. Queridos irmãos, nós devemos parar de ver o nosso Deus como um Deus menor e cheio de fraquezas. Você já leu as escrituras em Isaías capítulo 6, em que o profeta está temeroso porque o rei Uzias morreu, um dos maiores reis de Israel, e o que Deus mostra àquele homem? A visão dele glorificado. Por quê? Porque ele e o seu povo consideravam o nosso Deus um Deus menor. O que tira o nosso desconforto nessa terra diante dos inimigos é o fato de que o nosso Deus é um Deus todo-poderoso. E veja que aquela época, e nesta época, o mundo afronta a Deus com repouso no pecado. Aquela época as nações estavam repousadas vivendo em pecado. Os nossos dias, o mundo está repousado vivendo em pecado. E nós acreditamos então que o mundo é imbatível e ele pode alguma coisa contra Deus. Mas Isaías diz: eis as nações, elas são consideradas como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança de Deus. As ilhas são como pó fino, Isaías 40:15. E é essa realidade que Deus está mostrando ao seu povo, uma realidade que conforta. Nosso Deus reina. O nosso Deus reina, e Ele não só reina, mas Ele vai exercer vingança a esse mundo vil que duramente persegue o seu povo. Por isso o profeta vê deste reino inabalável, deste templo celeste, 4 carruagens saindo. E as carruagens aqui, meus irmãos, elas representam o grande exército de Deus. E veja que no mundo antigo, a parte mais temida de qualquer exército não era a sua infantaria, mas eram os carros de combate, porque davam velocidade ao ataque, porque davam uma vantagem estratégica. E aqui Deus é visto com o seu exército, um exército inumerável saindo, representado nestes 4 cavalos e 4 carros. A maior força militar não era do mundo, mas é de Deus, uma força que vai alcançar toda a terra. Veja que os versos 2 e 3, nós temos uma descrição dessa força, uma descrição simbólica desta força. Eles descrevem os cavalos destas carruagens, e estas cores, pretas, brancas, vermelhas, baios, são descrições simbólicas que nós lemos lá em Apocalipse 6. Essa descrição simbólica com estas cores indica que Deus opera com o seu exército neste mundo, trazendo inúmeras calamidades. Nós lemos em Apocalipse 6 que os cavalos saíam e traziam calamidades à terra. Então a ideia aqui que o profeta está aprendendo é: o exército de Deus opera trazendo juízo em todos os tempos, através das calamidades que caem sobre o mundo. Nosso mundo tem fome? É por causa do pecado, mas isso é uma calamidade que Deus assola o mundo por causa do pecado. O nosso mundo tem injustiça? Deus assola esse mundo com injustiça por causa do nosso pecado. Nosso mundo tem inflação grandíssima, não é? É assim que Deus assola o ser humano.
Ou seja, Deus opera com o exército dos céus, trazendo justiça pelos nossos pecados, trazendo a sua ira em cada tempo, afetando o mundo com calamidades. E veja, queridos irmãos, essa ira de Deus paira sobre a terra, como nós vimos no capítulo 5, um rolo que voa. E eu quero dizer para os irmãos, só tem duas maneiras de nós lidarmos com essa ira. A primeira delas é quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo. A primeira delas é quando a punição que nos era devido para a eternidade, com muitas calamidades, cai sobre o nosso Senhor Jesus Cristo naquela cruz, e Deus nos dá arrependimento para a vida. E em todos os tempos Deus mostrou essa atitude. Aqueles que criam na promessa do Salvador e eram libertos do seu juízo. O dilúvio, 8 foram salvos em Cristo. Sodoma e Gomorra, Ló e suas 2 filhas salvas em Cristo. O povo de Deus no Egito. E em todos os tempos Deus estava nos mostrando: só há 2 maneiras de lidar com a minha ira. Aqueles que se arrependem, que creem em Cristo e a ira cai sobre Cristo, e aqueles que nunca se arrependem, e os agentes do juízo de Deus derramam a ira sobre eles neste mundo e no mundo por vir. E veja que o mesmo poder de Deus que cria o mundo, o mesmo poder de Deus que está sustentando o mundo, é o poder de Deus que traz juízo ao mundo e derrota os seus inimigos. E, queridos irmãos, talvez você pense que é exigido um grande poder de Deus para fazer isso. Jamais, no sentido de que Deus não precisa de usar todo o seu poder para isso. Sim, Ele tem poder infinito para fazer isso, mas Ele não precisa de usar todo o seu poder para isso. O seu poder é suficiente. E esse Deus que é aqui descrito, Ele é descrito de tal maneira que todos nós entendamos que o nosso Deus não é restrito às ações em um certo lugar. Naquela época, os homens acreditavam que os deuses eram restritos. Primeiro livro dos Reis, capítulo 20, verso 23, os homens da Síria disseram: os deuses de Israel são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós, mas nós vamos pelejar contra eles em planície, e nós seremos mais fortes do que eles. A ideia do mundo é que Deus está circunscrito, de que Deus não opera em todos os lugares, mas o verdadeiro Deus tem poder ilimitado para derramar a sua ira onde quer que Ele queira, e Deus age em todo o mundo, não só em Israel. E às vezes nós podemos incorrer no mesmo erro de acreditar que esse Deus está circunscrito à igreja, Deus só atua na igreja, ou como alguns que acham que a gente tem que orar no monte, porque lá Deus atua. Queridos irmãos, Deus atuou dentro da barriga de um peixe, ouvindo a voz de Jonas. Nosso Deus não está circunscrito. O Salmo 139 diz que ainda que nos elevemos ao mais alto céus, lá Ele está. Se descermos e fizermos a nossa cama no mais profundo abismo, lá Ele está. De onde podemos nos ausentar de Deus? Em lugar nenhum. Mas isso deve gerar em nós então uma consciência da presença de quem estamos em todos os lugares. Queridos irmãos, o que você faz de errado na sua casa, que talvez a sua esposa e o seu esposo não veem, Deus sabe. A maneira como você trabalha, que às vezes burla o seu patrão, trabalhando no jeitinho brasileiro, Deus sabe ver. O que passa no seu coração, às vezes quando vê uma mulher bonita, um homem bonito, Deus sabe. O seu desejo descabido por posses materiais,
que às vezes está no seu coração e ninguém vê, Deus o vê, porque o seu poder opera em todos os lugares. Deus está muito acima da sua capacidade humana. Por isso, esse texto que mostra o seu exército operando em todos os lugares, apontando para o poder de Deus que permeia todas as coisas, deve nos levar ao temor e tremor. Estamos sempre diante da vista de Deus. Uma vez, um pastor confrontou um irmão que estava quase acabando o casamento dele por causa da pornografia. Sabe o que o pastor disse para aquele irmão? Ele disse o seguinte: o seu problema é falta de temor de Deus, porque lá no seu quarto escuro, onde a sua esposa não vê, ou onde quer que você esteja, que ela não vê, Deus está lá. O Espírito de Deus está em você. Então esse texto que mostra a soberania, o poder de Deus, deve nos levar a esse senso de temer e tremer diante do Senhor, porque Ele está permeando todos os lugares com a sua presença. Acredite, irmãos, não há lugar nesse mundo que haja refúgio para Deus a não ser em Cristo. Deus está até no inferno com a sua face de ira, punindo para todos sempre os pecadores. E a pergunta que fica para nós é: aonde você vai fugir? Quem pode se suster, como nós lemos em Apocalipse 6, diante dessas coisas? O verso 4, o profeta ainda não está entendendo essa mensagem, por isso ele pergunta, Zacarias 6,4: perguntei ao anjo, o que é isso? O que é isso que está sendo dito? Veja que mais uma vez esse profeta pergunta algo aos reveladores da palavra, mostrando que o refúgio da ira e do poder de Deus começa na humildade. Este homem era um profeta conhecido, e ele era um profeta que estava recebendo inúmeras mensagens de Deus, inúmeras visões maravilhosas, particulares, que apontavam para o futuro glorioso do povo de Deus. Então ele tinha tudo para se ufanar, tudo para encher-se de orgulho, e diante disso ele está sempre perguntando: Senhor, o que é isso que o Senhor está me ensinando? Um homem que tinha tudo para se achar grande, mas que mostrava humildade diante de Deus. E por que ele se mostrava humilde diante de Deus? Por causa da graça. Irmãos, sem a graça, todos nós somos um poço de orgulho, todos nós. E eu quero dizer que você deve começar a desconfiar de si mesmo e das pessoas quando elas se dizem assim: eu sou humilde. Vocês já repararam que dos servos de Deus, o único que na Bíblia apresenta-se como humilde é o Senhor Jesus Cristo? Ele disse assim: eu sou manso e humilde de coração. Quando uma pessoa começa a demonstrar humildade na fala e dizendo: está vendo o meu ato de humildade? Desconfie. E nós somos assim, não é mesmo? E aqui, essa humildade do profeta, ela é fruto da graça, e ela vem nesta pergunta simplória até: o que está sendo mostrado aí? Qual é a mensagem? E esta humildade do profeta nos enseja, irmãos, a duas coisas. Em primeiro lugar, buscar mais conhecimento da palavra. O que eu e você sabemos da Bíblia é muito pouco. Nós aprendemos muito pouco, nosso conhecimento é limitado, e nós precisamos mais e mais buscar das Escrituras. Você já leu a segunda carta de Paulo a Timóteo? Quando ele estava para morrer, uma das últimas coisas que Paulo pediu a Timóteo foi: traga os pergaminhos, ou seja, traga as Escrituras para dentro da prisão. Por quê?
quê? Porque ele precisava de mais conhecimento da Bíblia. Um apóstolo. Cada vez mais precisamos do conhecimento da palavra. Por quê? É a palavra que nos livra dos falsos mestres. É a palavra que nos livra de uma vida falsa. É a palavra que tem que ser alvo do nosso prazer, do nosso perscrutar, do nosso meditar diário. E queridos irmãos, quantos de nós têm sido como esse profeta, que tem tomado tempo para estudar a Bíblia? Os crentes de hoje assistem a novela Gênesis, mas não tiram tempo para assistir a palavra de Deus falando sobre Jesus no Gênesis. Assistem uma novela ímpia, blasfema, que fala de coisas que a Bíblia não diz, e esquecem-se que a palavra de Deus diz em Apocalipse que aquele que acrescentar alguma coisa à palavra de Deus é maldito. E os crentes estão assistindo novelinha e filme bíblico, mas não tiram tempo para ler Bíblia, e se acham grandes crentes. Estão se enganando. A maioria está indo para o inferno com zero de conhecimento da Bíblia. A segunda coisa que essa atitude do profeta nos enseja é que diante da palavra de Deus, nós precisamos do Espírito Santo nos dando entendimento. A Bíblia, ainda que ela seja um livro que nós devemos interpretá-la nos conformes como interpretamos outros livros, ela não pode ser palatável a nós sem o Espírito Santo. Por isso muitos leem a Bíblia e dizem assim: pastor, não entendi nada. Dá vontade de falar assim: é porque está indo para o inferno. Mas a gente tem que ser misericordioso, tem que falar assim: não, meu irmão, tenta mais um pouquinho, pede o Espírito. Porque quem tem o Espírito Santo de Deus entende as coisas simples da Bíblia necessárias à salvação e à prática. As coisas difíceis, é verdade, nós precisamos de muito estudo, de muito empenho, mas tem gente que está lendo os evangelhos e não está entendendo nada. O que pode ser mais simples do que o evangelho do nosso Senhor? Esse profeta aqui, com a sua atitude, está sendo como um aguilhão da igreja dos nossos dias, uma igreja que não quer saber da Bíblia, que não quer saber do Espírito de Deus mudando corações, uma igreja que quer ouvir coisas de alento: você é especial, Deus vai te dar cura, Deus vai te dar um salário bom, Deus vai fazer isso na vida do seu filho, mas não quer ouvir o evangelho, que você é pecador, que você está indo para o inferno se não for pela graça de Jesus. A igreja não quer ouvir essa mensagem, e quando se depara muitas vezes com pregadores que pregam essa mensagem, querem tirá-los das suas vidas, rejeitá-los. Tira esse homem daí, está pregando a Bíblia. Hoje eu recebi a notícia de um pastor amigo meu, que acabou de ser mandado embora da igreja. Justificativa: pregar o evangelho, pregar a Bíblia, verso por verso. Pastor, nós não aguentamos essas coisas, pode ir embora, arranja outro campo, senhor. Percebe? Caso real. Não posso colocar o áudio aqui porque é inadequado. Precisamos dessa atitude, humildade diante da palavra. E veja que diante da humildade, Deus responde ao profeta e vai lhe ensinar o que é a mensagem que ele está recebendo. O anjo do Senhor aqui, que está dando a mensagem, diz: estes cavalos que você está vendo são os 4 ventos dos céus, que saem diante do Senhor de toda a terra. Diz aí que estes cavalos, que são ventos, ou seja, são ministros, ministradores, operadores de Deus, eles saem diante do Senhor de toda a terra. A resposta então é: eu, Deus, sou o Senhor de toda a terra, e eu opero com os meus ministros em toda a terra com o poder. E veja, queridos irmãos, que o profeta, ao ouvir aquela ideia, para ele seria muito significativo, porque o reino persa comandava todo o mundo conhecido.
e o único que podia despachar cavalos e cavaleiros e comitivas naquele mundo conhecido e dominado pela Pérsia, era o rei da Pérsia. E aqui, Deus despachando esses cavalos, que são o seu poder, está tripudiando daquele símbolo humano de poder, como se dissesse: está vendo esse símbolo humanozinho de poder aí? Não pode nada, sou eu que mando na terra. Nós lemos hoje aqui, Salmo 24:1: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, os que nela habitam. Não importa se nós ou os homens reconheçamos a soberania de Deus, Deus é soberano e nada muda isso. Seu poder e sua soberania vão ser exercidos. E veja, queridos irmãos, essa mesma mensagem é dada em Apocalipse 7, 1 e 2, que diz o seguinte: depois vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo de Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos: esperem para fazer dano à terra. Percebeu? A mesma mensagem na volta de Cristo e em todos os tempos. Deus tem os seus eleitos que Ele protege, enquanto isso Ele faz danos à terra pelo seu poder. E mais uma vez, qual é o refúgio desse poder de ira do Senhor? Qual é o refúgio? É a igreja? É a sua família? É o seu nome de presbiteriano, de presbiterianos? É a sua falsa religiosidade? O lugar de refúgio, mais uma vez, é Jesus. Diante do juízo de Deus, só há escapatória em Jesus Cristo. Ele levou o juízo de Deus sobre si, para que Deus não trouxesse mais o seu juízo sobre nós. Então este verso aponta para o Evangelho do Senhor. Só há segurança em Cristo, só há sustentabilidade para uma vida com Deus, só há paz em Cristo Jesus, porque o governo providencial de Deus julga os ímpios e essa terra, e um dia vai julgar de maneira plena, e o lugar de refúgio único é Jesus Cristo. E veja, irmãos, que esse juízo, no verso 6 e verso 7, ele é descrito de uma maneira como se Deus não precisasse de grande força. Diz aí o texto que os carros pretos saem para o norte, junto com os carros e cavalos brancos, e os baios para a terra do sul. Que coisa interessante, por quê? Porque aqui o que está sendo apresentado é que Deus não precisa da totalidade do seu poder para julgar. Vocês repararam que faltaram cavalos vermelhos, e a ideia de Deus é: vocês acham que eu preciso de todo o meu poder para julgar esse mundo e os meus inimigos? Para julgar vocês? Não preciso não. Eu preciso de parte do meu poder. Eu sou tão poderoso que eu não preciso de todo o meu poder. E veja que eles vão para o norte e para o sul, indicando junto com os 4 ventos a totalidade da terra. Ou seja, Deus julga todos os lugares do mundo. Não há lugares especiais, não há região que fique incólume. O poder de Deus de julgar está percorrendo toda a terra em todos os tempos. E esta visão nos liga ao capítulo 5 de Zacarias, que mais uma vez nos ensina a ficar livre deste poder de juízo de Deus. E qual é a maneira? O Espírito Santo nos santificar, o Espírito Santo tirar de nós o domínio do pecado
e a presença de pecado, ou seja, o Espírito Santo aplicar a obra de Cristo nos nossos corações e nos levar ao Senhor Jesus Cristo como aqueles que são totalmente dependentes dele, como aqueles que estão ali refugiando-se da ira de Deus, que tem uma providência ilimitada e julga todas as coisas. Por quê? Porque Deus vai certamente derrotar os seus inimigos. E aqui, queridos irmãos, nós aprendemos uma verdade que os nossos dias fez questão de esquecer. Quando nós ouvimos de falar de luta espiritual, guerra espiritual, né? As pessoas parecem que veem Deus e o diabo lutando em pé de igualdade, como se Deus fosse um cavaleiro branco, Satanás fosse o cavaleiro negro, e eles estão lutando em pé de igualdade, e naquele derradeiro momento Satanás escorrega e Deus vence a batalha. Não é assim. A ideia aqui é que Deus, ele tem tamanha superioridade sobre os seus inimigos, que a derrota deles é certa. E a pergunta então que nós devemos fazer é: por que Deus não julga os inimigos agora? Deus é longânimo. 1 Pedro 3,20 fala dos homens no tempo de Noé. Ele diz: os homens no tempo de Noé, que são espíritos em prisão, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto ele preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água. Gênesis 15:16, Deus diz a Abraão que o seu povo seria errante por 430 anos, até que o vaso de ira se enchesse contra os amorreus. Por que Deus não julga os inimigos agora? Deus é longânimo. Esse tempo é o dia que se chama hoje, como diz Paulo, é o dia da salvação. É o dia que essa mensagem de Deus punir os inimigos deveria nos levar ao arrependimento e gritar: Senhor, tenha misericórdia de mim, eu nasci inimigo do Senhor, eu preciso da graça de Jesus Cristo, porque senão, quando acabar esse dia da oportunidade, não me restará escapatória. Nós diremos: os montes caiam sobre nós, ai de nós diante da face do Cordeiro e da ira de Deus. Perceba, é esta a verdade que está sendo apresentada aqui. Nós estamos no dia da oportunidade em que Deus é longânimo. Sabe qual é a longanimidade de Deus, irmãos? Sabe o que é longanimidade? É isso aqui, ó. Imagine que eu fiquei 10 minutos aqui. Ânimo longo. Você que tem filho, você sabe que você tem que exercer a longanimidade, e você sabe que é difícil. Quantas das vezes a gente dá uma chinelada no menino sem pensar 2 vezes, não é mesmo? Sem esperar o momento certo de aplicar o castigo. Deus é longânimo, e na sua longanimidade, o que a gente pensa? O que os ímpios pensam? O castigo não vai chegar, mas a conta vem. Verso 7 diz: estes cavalos, que são todos fortes, saem forcejando por andar avante. O Senhor disse: percorrei toda a terra. Eles iam e percorriam toda a terra. A ideia aqui é que os agentes do juízo de Deus, eles estão ansiosos para executar o juízo. A ideia de forcejando aqui, você já viu quando o cavalo, ele morde o freio e ele começa a bater as patas, querendo ir adiante? Você vê que ele está impelido para ir adiante e que você tem que contê-lo. A ideia de forcejando aqui é essa, ou seja, que os agentes do juízo de Deus, eles estão assim, ó, vamos fazer juízo. E Deus dá ordem por toda a terra. 3 vezes é repetido, para mostrar o quê? Que a vontade de Deus
é que a ira dele vai recair no fim sobre toda a terra. Nenhum lugar vai ficar seguro dessa ira, e que esta ira ela é tão poderosa que os seus agentes eles querem fazer a sua vontade prontamente. Veja que esses anjos aqui, que querem fazer a vontade de Deus prontamente, eles são uma lição objeto para nós. Preste atenção, Deus não faz mais isso. Mas você lembra de quando Deus enviou o povo dele para Canaã, para exercer juízo depois de 430 anos de longanimidade? Ele disse para o seu povo que eles deveriam matá-los, erradicá-los e não sobrar nada. Imagine você lá na época de Josué, você ia estar com a espadinha na mão e falando assim: oba, vou matar um monte de mulher e criança. Você estaria com a espadinha na mão assim? De jeito nenhum, não é? De jeito nenhum. Aqui esses anjos estão aqui com essa lição objeto para nós, ou seja, eles estão querendo fazer o juízo de Deus, mostrando uma coisa: como devem ser os agentes de Deus, os servos de Deus, diante das ordens de Deus, por mais duras e difíceis que elas sejam. Essa é a mensagem dos anjos, no sentido de que eles querem fazer a vontade de Deus acima de todas as coisas. Por isso Jesus nos ensinou a orar: seja feita a tua vontade, assim na terra como no... Ou seja, que nós façamos a vontade de Deus como os anjos a fazem no céu. Vou rememorar. Lembra de Isaías 6 que eu acabei de citar aqui há pouco? Os anjos cobriam as suas faces em vergonha, cobriam os pés em vergonha, e com as outras duas asas eles batiam fortemente. Para quê? Trabalhar para o Senhor. E portanto a mensagem aplicada a nós aqui e ao povo de Deus em todos os tempos é: ainda que nós não sejamos agente do juízo de Deus como esses anjos, deve haver nos nossos corações força. Nós devemos forcejar por obedecer à vontade de Deus revelada na palavra. Ou seja, nós devemos aprender as Escrituras para obedecer às Escrituras, sempre e cada vez mais. E esse é o teste da fidelidade. O teste da fidelidade é: querido, você obedece a Deus como os anjos nos céus? Você tem vontade de obedecer a palavra de Deus, por mais que isso lhe doa? Por mais que isso lhe seja às vezes desagradável? Mas esse é o teste de fidelidade e de verdadeiro discipulado. Jesus disse que nós devemos tomar a nossa cruz e morrer, negar a nós mesmos. Percebeu? Nós estamos nos negando, ou nós estamos preocupados muito mais com a nossa vontade? Eu vou dar exemplos simples para você. Se você hoje recebesse uma proposta de emprego para ganhar 20 mil reais, livre, limpinho na sua mão, 20 mil, dinheirinho bom, não é? Dá para comer uma picanha de vez em quando, né? E fosse para ir numa cidade que não tem nenhuma igreja, você iria? A maioria de vocês deve ter respondido sim no coração, não é? Mas essa não é a vontade de Deus. Você já leu o que está escrito no 4º mandamento? Lembra-te do dia de sábado para o santificar? Ou seja, lembre-se desse dia para cultuar a Deus. Como você pode ir para um lugar que não tem uma igreja para você cultuar a Deus? Qual vontade está sendo soberana aí? A sua ou a de Deus? Vou pegar mais algumas coisinhas. A Bíblia nos ensina que a gente tem que ser dizimista na igreja. E olha, eu pouco falo de dízimo, porque eu não quero ser considerado, nem nossa igreja, como uma igreja que fica pedindo dinheiro. Nossa igreja não depende de dinheiro de ninguém. Quem nos sustenta é Deus e o Evangelho. Ok? Então eu não estou pedindo dinheiro para você não. Pega o seu dinheiro e pode ir com ele no bolso. Não quero saber do seu dinheiro.
Mas a Bíblia fala que nós temos que ser dizimista. Quantas pessoas que estão nas igrejas e nunca deram um dízimo na igreja? Qual vontade está prevalecendo? A Bíblia diz que nós não devemos casar com pessoas que não são crentes. Quantos jovens dos nossos dias estão casando com ímpios e namorando com ímpios? Qual a vontade que está prevalecendo? E aí, passou no teste da fidelidade? Está obedecendo a Deus? E eu poderia falar disso para os maridos, né, em relação ao culto doméstico, para os jovens em relação à obediência aos seus pais, e por aí vai. Nós devemos ser como esses anjos dos céus, lutando para fazer a vontade de Deus. Por quê? Qual é a mensagem final aqui? Verso 8. O anjo chamou o profeta e disse: eis que esses aí, os ventos, os cavalos, os anjos, eles fazem repousar o Espírito do Senhor na terra do norte. Esse anjo aqui, ele fala em nome de Deus, trazendo a mensagem de Deus. Os anjos, no Antigo e Novo Testamento, até o dia em que a Bíblia foi escrita, eram agentes reveladores da palavra de Deus. E eles deveriam ser fiéis nesta revelação das Escrituras. Eles não podiam acrescentar e nem tirar. De maneira que Paulo disse aos Gálatas: se um anjo vier do céu e pregar um outro evangelho além daquele que nós estamos pregando, que ele seja maldito. Ou seja, os anjos deveriam ser fiéis na exposição da mensagem de Deus, o que tem uma implicação óbvia para a igreja em todos os tempos. Por quê? Em Apocalipse capítulo 1, os anjos da igreja são os pastores. Então, como os anjos eram fiéis em apresentar as mensagens, e hoje os anjos não falam mais conosco, porque Deus nos deu a Bíblia, a implicação é que quem deve ser fiel hoje no transmitir a mensagem? Os pastores devem ser fiéis. Eles não devem acrescentar e nem tirar nada nas Escrituras, e a sua maior responsabilidade é orar e pregar com fidelidade esse evangelho que nós estamos pregando. Por quê? Porque Deus salva e julga o mundo pela pregação fiel. Lembre-se de Isaías, que diz que a palavra de Deus sai e ela não volta vazia, ela faz o que apraz. O que a palavra de Deus faz sempre que ela sai fielmente da boca dos pregadores? Salvação e juízo. Ela salva aqueles que se arrependem e creem, e ela julga aqueles que torcem o nariz para a palavra. Por isso esses anjos deveriam ser fiéis, e por isso os pastores devem ser fiéis na pregação da palavra. E não só os pastores, toda a igreja deve ser fiel na evangelização, em compartilhar a mensagem do evangelho. E queridos, a igreja não tem sido fiel nisso. Sabe como é que a gente pode dizer que a igreja não tem sido fiel hoje? Como é que a igreja prega o evangelho de Jesus hoje? Ela chega para as pessoas e diz assim: Jesus te ama. Nunca vi uma mentira tão grande quanto essa. Como é que você pode dizer que Jesus ama uma pessoa sem saber se ela é eleita de Deus? Sem ver nela o verdadeiro arrependimento para a vida. O evangelho nunca começa com o amor de Deus, ele sempre começa com o juízo, com a ira de Deus. Então nós estamos ouvindo aqui o evangelho. A mensagem sempre é: Deus vai julgar, amigo. E para você ficar livre desse juízo, você tem um tal de Jesus Cristo, Filho de Deus, que você ainda não está conhecendo, mas vai conhecer, que você pode se abrigar nele e ser salvo. Tem que ter fidelidade, porque sem fidelidade não há pregação, e sem pregação não há salvação. Abra comigo Romanos 10, 17. As pessoas esquecem dessa verdade. Romanos 10, 17. Diz assim: e assim a fé vem pela... É cantata de Natal? Folheto?
A fé vem pela e a pregação pela palavra de quem? E Paulo tinha dito antes: como ouvirão se não há quem pregue? A fé vem pela pregação da palavra. E principalmente a palavra pregação aqui é a exposição pública das Escrituras. Ou seja, por meio do nosso evangelismo, nós atraímos as pessoas para a exposição pública, e na exposição pública a verdadeira fé é gerada naquele que é eleito de Deus. A mensagem fiel, a mensagem que começa com juízo. Por isso o anjo diz que estes cavalos, eles foram para a terra do norte e repousaram o Espírito de Deus lá. O que é esse terra do norte? Boa pergunta, né? Quando nós lemos nos profetas do Antigo Testamento, o juízo de Deus sempre vem do norte e do sul. O sul representava o Egito. Antes aí você viu que alguns cavalos foram para o sul, para o Egito. E o norte, que era o inimigo maior, era a Babilônia, que, como nós já vimos na palavra de Deus em Apocalipse 18, representa o mundo. Mundo não é o cosmos, é este sistema maligno, anti-Deus, filosófico, religioso, que prega falsas verdades. Estou aqui num paradoxo, viu? Ou seja, o homem veio do macaco. Você pode ter quantas mulheres você quiser, você nasceu para ser feliz. Jovem, você aí que contraiu um filhinho indesejado, aborte. Homem, troque de casais. Sua esposa já não é tão bonita assim mais. Gente, vamos roubar porque é bom ter dinheiro. Cuidem de casas e carros e cada vez mais dinheiro. É esse mundo que não há arrependimento, que não há humilhação diante de Deus, que vai ser julgado. A terra do norte. E veja que a terra do norte sendo julgada aqui, está antecipando o final deste livro que nós estamos expondo. Zacarias 14:9 diz: o Senhor será visto como rei de toda a terra. Ou seja, aponta para o final, quando Jesus voltar e nós o vermos como rei de toda a terra, mas não haverá mais esperança para o mundo. E, queridos irmãos, há uma coisa aqui lindíssima, porque diz que o Espírito de Deus repousa no norte. Mas antes da gente ver o que significa isso, por que Deus está fazendo esse juízo? Volte para Zacarias 1:11 comigo. Como estava o mundo naquela época e como está o mundo nos nossos dias? Zacarias 1:11 diz assim: eles, os agentes de Deus que saíram para visitar a terra. Veja, em Zacarias 1:11 ele sai para visitar, para trazer um diagnóstico. E agora em Zacarias 6 eles saem para derrotar a terra. Mas Zacarias 1:11 diz: eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murteiras e disseram: nós já percorremos a terra, e eis toda a terra está agora repousada e tranquila. Sabe o que significa isso? Que o juízo de Deus vai cair no mundo, na tranquilidade do mundo em viver no pecado. E esta verdade ela é repetida na Bíblia diversas vezes. O dilúvio, quando que o dilúvio se deu? Quando os homens casavam, davam-se em casamento e viviam a festejar, e veio o dilúvio. Sodoma e Gomorra, os homens queriam até fazer coisas indevidas, com os anjos, vivendo em lascívia e pecado, e caiu o juízo. E na volta de Jesus, nós lemos aí Lucas hoje, 17, 26 a 30, que apresenta essa verdade. Eu vou relembrar. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias da vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló,
comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu, enxofre, e destruiu todos. Assim será no dia que o Filho do Homem se manifestar. Jesus descreve o seu dia como um dia de ladrão, em que o mundo não espera, as nações ímpias estão em repouso, elas estão vivendo a vida, comendo, bebendo, casando, fazendo tudo o que elas sabem de fazer de pecaminoso. E aí o que acontece? Vem o juízo de Deus. E por que o juízo de Deus vem? Zacarias 1,12 diz: o anjo do Senhor respondeu, Jesus Cristo: ó Senhor, até quando não terás compaixão de Jerusalém e da cidade de Judá, contra as quais estás indignado já faz 70 anos? Ou seja, quando que o juízo vem? Quando Deus ouvir definitivamente a oração de Jesus e dos seus servos. Apocalipse 6, que nós lemos aqui, esta mesma oração de Jesus lá no Antigo Testamento, que é registrada, é aqui registrada em Apocalipse 6, quando João vê os nossos irmãos lá no céu, eles oravam dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Apocalipse 6, 10. Quando Jesus orou, e quando o povo de Deus ora nos céus, Deus vai ouvir. E o que vai acontecer? O juízo virá. O juízo vem em resposta à oração de Cristo e em resposta à oração dos santos. Quando menos esperam os ímpios. E agora, uma coisa brilhante do texto, diz que o Espírito do Senhor repousou no norte. A Bíblia só descreve mais um lugar onde Deus repousou. Quando foi? Na criação, quando o Espírito de Deus, que pairava e energizava e criava as coisas pela palavra de Cristo, ele repousou tranquilo no sétimo dia. O que significa então, depois do juízo, o Espírito repousar? Significa que a nova criação vai vir depois do juízo. Lá vai ser o repouso definitivo do povo de Deus com o Senhor Jesus Cristo para sempre. Louvado seja Deus por isso. Deus vai repousar da obra da providência em relação a esse mundo hostil, quando derrotar este mundo, e Ele então repousará dos inimigos, terá descanso dos seus inimigos, e nós junto com Ele. Louvado seja Deus. Esta mesma cena é vista em Apocalipse 14, que eu não vou ler aqui, mas você pode anotar e ler na sua casa. O descanso dos santos depois do juízo eterno. Aplicações. Como viver esse texto além daquilo que nós já vimos? Essa visão final que Zacarias recebe mostra para nós a importância da oração de Cristo. A oração de Cristo lá no capítulo 1, verso 12, pedindo ao Pai que julgasse o mundo e preservasse o seu povo em segurança, ela está sendo ouvida em todos os tempos. Deus faz isso, Ele nos livra do juízo eterno e separa os ímpios para isso. Mas esta oração vai ser ouvida no último dia, quando o nosso Salvador voltar e nos separar para Ele para todo sempre, e jamais nos afastaremos do Filho. Ele está lá à destra de Deus intercedendo por nós agora, e como a sua oração é vista aqui, que não falha, ela jamais falhará em prol das nossas igrejas. Cristo é o nosso advogado, hoje e sempre,
E eu e você podemos ter segurança nisso, e nos nossos pecados podemos ir aos pés do Mestre e dizer: sê propício a nós pecadores, nós merecemos a tua ira. Segunda aplicação: os carros de guerra, ou seja, as forças angelicais, sob o comando de Deus, que foram vistos e agiam naquela época de Zacarias, agem ainda hoje nos nossos dias. Queridos irmãos, Deus governa esse mundo com mão poderosa. Você acha que esse tal de coronavírus aí veio do nada para lugar nenhum? Isso é um juízo de Deus para o mundo e para a igreja dos nossos dias, que está brincando de igreja, que está brincando de ser crente. Pessoas que se dizem crentes e que domingo após domingo ficam nas suas casas assistindo, Fantástico, futebol, mas não vêm cultuar o Senhor. Que domingo após domingo, dia após dia, não leem Bíblia, não têm vida de oração, mas que se dizem crentes. Que dia após dia, no seu trabalho, no seu casamento, na vida na sociedade, quebra as leis de Deus indiscriminadamente, mas se diz santo. Deus está aí punindo a igreja e o mundo pelos pecados, apontando para aquele grande dia que Ele vai punir de uma vez por todas. E meus irmãos, Deus não muda. Do jeito que Ele julgou o povo de Zacarias e Ele julgou o povo na história da igreja, Ele continua julgando hoje, e Ele vai julgar finalmente. Talvez você olhe e pense assim: não está acontecendo nada. Sim, Deus está visitando cada um com o juízo temporário, e vai visitar cada um dos ímpios com o juízo eterno. E a pergunta que eu faço a você é: naquele dia em que Deus julgar céus e terra, qual vai ser o veredito acerca da sua pessoa? Redimido no sangue do Cordeiro, tendo vivido em santidade, mostrando o padrão da cruz e do Evangelho na vida? Ou apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço? E veja que Jesus falou isso para a gente que expulsou demônio e fez milagre. Eu não sei de nenhum de vocês expulsando demônio e fazendo milagre, então pior ainda, Tome cuidado. O juízo de Deus não é brincadeira. Veja que nos dias de Jonathan Edwards, que pregou lá, pecadores na mão de um Deus irado, lendo o sermão, linha por linha, com a vela na mão, o povo agarrava nas colunas da casa de medo do juízo de Deus. Hoje a gente fala de juízo de Deus, as pessoas estão pensando na Coca-Cola, na comida que vão comer, no Fantástico, no jogo, nos gols, quem que vai receber música do Fantástico, fez 3 gols, essas coisas todas, dormindo. Cadê o temor e o tremor da igreja? Terceira aplicação: essa mensagem era para o povo de Deus lá e é para nós agora. Não tema o mundo. Não deixe que o mundo te enverede para as suas vãs filosofias. Não deixe que ele te imponha medo. Não tema as ações mundanas, as nações mundanas. Não tema os homens vis, maus. Jesus diz que nós devemos temer a Deus, porque Ele pode lançar nossa alma e o nosso corpo no inferno. Nós devemos temer diante de Deus e assim viver uma vida de temor e tremor, com santa ousadia, mostrando o fruto da fé nas nossas ações, tendo consciência santa de quem Deus é e que Ele nos está vendo em todos os instantes. E queridos irmãos, Jesus disse que o mundo o odiou e que Ele nos odiaria. Aonde nesse mundo você é odiado por ser crente? Em lugar nenhum, pastor.
Então, quando você sair daqui hoje, vai lá para dentro do seu quarto e pergunte para você mesmo e para Deus: então eu sou crente? Porque o que Jesus falou não tem assim, talvez o mundo te odeie. Ele falou assim: o mundo vai odiar você. Lá no seu emprego, você diz que é crente, e quando alguém vem querer que você faça alguma coisa errada, você fala assim: não, eu sou crente. Acontece isso? Na escolinha do seu filho, né? Você põe lá na escolinha, e aí vem, né? Festa junina, Halloween, carnaval. Lá você fala assim: meu filho é crente, ele não participa dessas coisas. Você fala isso? Não, porque vai ser odiado, não é mesmo? Mas é o que deveria fazer. Aonde estamos sendo odiados? Quarta aplicação: tenha desejo como esses anjos de viver a vontade de Deus. Faça da vontade de Deus na sua vida, irmãos, uma prioridade. Planeje os seus dias de acordo com o que é mais importante. O que é mais importante no seu dia? Talvez você seja mãe e pergunte assim: é cuidar do meu filho. Talvez você seja pai e fale assim: é sair para ganhar o pãozinho da criança. Talvez você seja filho e pense assim: é estudar. Não, a prioridade na sua vida tem que ser obedecer a Deus. A prioridade na sua vida tem que ser a sua comunhão com Deus. Se você passou um dia inteiro, limpou a casa, ficou linda, fez almoço, cuidou do maridão, passou aquele dia inteiro sem ler a Bíblia e orar, não valeu de nada. De nada. Sua prioridade é as coisas espirituais. Não que você vá deixar de fazer as outras coisas. Eu não estou pregando isso. Eu estou pregando que o mais importante é estar aos pés de Jesus. Lembra de Marta e Maria? Marta agitada para cuidar da casa, e Maria lá nos pés de Jesus. Marta vira e fala assim: ô Jesus, você não vai mandar essa mulher servir não? Você percebe Jesus carinhoso, né? Ela escolheu a melhor parte, não vai ser tirado não. Para de andar agitado com essas muitas coisas. Sua casa vai estar aí amanhã. Se você morrer, o que adiantou? Como se ele dissesse assim, né? Vai estar tudo aí, ué. O que adianta? Vai cuidar da melhor parte, irmão. Por quê? Por quê? Porque o reino de Deus, que não é abalado, vai ter aqueles que não foram covardes, idólatras, assassinos, feiticeiros. Isso está falando de gente que morava na igreja, viu? E que tinha pecado na sua vida. O lugar do reino de Deus é gente santa, que vive para a santidade, que ama a santidade. Quinta aplicação: se você e eu sofrermos por conta do Evangelho, vamos louvar a Deus por isso. Os apóstolos apanharam do sinédrio e saíram pulando igual cabrito, né? Ah, que beleza, nós sofremos por causa de Jesus, nós somos dignos de sofrer por nome de Jesus. Olha só, nós somos dignos de sofrer, percebeu? Pelo nome de Jesus. Hoje as pessoas assim: eu sou digno, Senhor, de ter uma casa nova, um marido novo, um carro novo, né? De ter dinheiro, o Senhor tem que me dar. Os apóstolos não: eu fui digno de sofrer por Jesus. Bonito, né? Por isso que Jesus diz: bem-aventurados sois quando vos perseguirem, bem-aventurados sois quando vos... Sabe o que significa bem-aventurado? Os pregadores chumbrega dos nossos dias diz que é feliz, né? Não é não. A palavra grega makarios significa pessoa que é acumulada de bênçãos. Jesus está falando assim: acumulado de bênçãos é quem é perseguido pela Bíblia, pelo Evangelho. Mudou muito, né? E saiba, quando você for perseguido, que Deus vai julgar esse mundo. 2 Pedro 3,9 nos dá um grande alerta: não retarda o Senhor a sua promessa, como muitos julgam demorada,
Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum da igreja pereça. Da igreja o quê? Dos eleitos dele, de quem obedece a Ele, senão que todos cheguem ao arrependimento. Mas o juízo vai vir. Arrependa-se agora. Sexta e última aplicação: eu e você, a igreja, nós devemos nos preparar com arrependimento e contínuo trabalho pelo Senhor, para o grande dia da volta do Cordeiro. Por quê? Onde você estará? Qual é o ponto final da sua vida? O céu ou o inferno? Que Deus nos ajude. Vamos nos colocar de pé. Senhor bendito, Pai eterno, santíssimo, graças te dou por esse dia bendito, graças te dou pela palavra de advertência que mostra que o Senhor vai julgar este mundo quando Ele menos espera. Que nós não sejamos, como Paulo disse aos Tessalonicenses, como aqueles que dormem, mas como aqueles que estão em plena luz, andando de dia, ou seja, obedecendo a Tua santa palavra. Que aprendamos como Jesus disse: não são 12 as horas do dia, aquele que anda de dia não tropeça. Que a nossa vida possa ser plena luz da Tua palavra, plena obediência à Tua palavra, plena vontade de amar, bendizer e viver uma vida digna do Evangelho. Por isso, renove cada dia o arrependimento para a vida nos nossos corações. Perdoe os pecados que cometemos hoje, nossas brigas, discussões, nossas faltas de vontade de ler a Bíblia e orar, nossa vontade de dormir como se não fosse acabar nada, e assim não fomos zelosos para as coisas do Senhor. Perdoe nossa atividade contrária à Tua palavra, nossa inatividade contrária também à Tua palavra, porque o dia de hoje é um dia de misericórdia, um dia de salvação, um dia de regozijo, um dia de graça, um dia em que nós louvamos o Senhor em culto público. Perdoe, Senhor, aqueles que têm sido ausentes da nossa igreja, amando mais este mundo que o Senhor, demonstrando uma falta de natureza espiritual nas suas vidas. Ajude-os para que sejam firmes. Perdoe aqueles de nós que são frequentes, mas têm coração orgulhoso e acham que a sua frequência lhes dá vantagem sobre os demais. Não. Aquele que se queixar, queixe do seu próprio pecado. Que nos humilhemos ante a Tua mão, porque um dia esse juízo virá sobre toda a terra, e o Senhor não precisa de tanta força, porque o Senhor tem toda ela. E assim, com humilhação, temor, tremor, debaixo do grande guarda-chuva do sacrifício de Cristo, a Tua ira não caia sobre nós, Senhor. Ajude-nos quanto a isso. Ajude esta igreja e a igreja do Senhor a ser fiel e pregar o verdadeiro Evangelho. Senhor, é uma lástima ver os nossos dias pregações fajutas, pregações rasas, pregações de 10 minutos que não ensinam nada do Evangelho, do Senhor, do juiz eterno, do céu. Ah, Senhor, misericórdia das nossas igrejas espalhadas na face da terra. Derrame graça com renovo da pregação, que gerará renovo na vida do Teu povo. Ah, Senhor, nos dê a Tua graça. Eu te imploro, escuta-nos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do bendito Pai Celeste e a santificação, consolação do Espírito estejam com os eleitos do Senhor, hoje e para sempre. Amém. Podemos assentar, queridos.